Mizuno Morelia 2 Pro AS ou a Mizuno Alpha Elite AS? Qual desses modelos você deve escolher? Porque são duas excelentes opções que a gente tem aí da Mizuno para Society, e eu tenho certeza que muitos de vocês ficam na dúvida, porque o preço é muito parecido e realmente vem aquele momento. Qual desses modelos eu devo pegar? Nesse vídeo eu vou trazer tudo o que você precisa saber em relação às diferenças, onde você vai ter mais vantagem, desvantagem, etc. E por conta disso eu conto com o apoio de vocês, principalmente no like, no comentário, seja do vídeo, alguma coisa aleatória para engajar o conteúdo, e principalmente na inscrição. Me apoia aqui no canal para a gente chegar na marca de 1000 inscrições. Essa marca vai ser muito importante aqui para o canal. Antes de fazer o comparativo dessas chuteiras, é muito importante você saber que cada uma delas vai ter uma proposta diferente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de Alpha Elite, a gente está falando de uma chuteira para o perfil velocista, o que a gente costuma chamar de Speed Boot, chuteira de velocidade. Aqui na Mizuno, a gente já vai ter uma chuteira muito mais focada no conforto, sensibilidade, controle com a bola, aquele famoso toque. Então, realmente, a gente vai ter aqui uma proposta diferente para cada uma delas. É estranho fazer essa comparação, mas pode fazer muito sentido, considerando que são chuteiras profissionais da Mizuno, com preços muito similares e que realmente vai entregar bastante performance. Então, agora que eu trouxe todos esses pontos, também quero ressaltar que os modelos eles vão estar em numerações diferentes, isso por conta do formato que a gente tem aqui na Alpha Elite, que foi um pouquinho diferente. Trago mais detalhes aqui no canal, então eu recomendo que você veja os vídeos aqui do canal sobre a Alpha Elite para entender mais sobre esse ponto. Mas saiba que aqui ela está na numeração 39, que na medida em centímetros é 25,5, e aqui na nossa Morelia a gente vai ter a numeração 40, que é 26 centímetros e meio. O peso, se eu não me engano, aqui da Alpha Elite deve ser 248 gramas, 245, e aqui a gente vai ter um peso de 255 gramas na Morelia. Significa que a Morelia ela é mais pesada? Não necessariamente, porque se a gente pegar exatamente como era a opção que eu tinha antes aqui na Alpha Elite, que era 40, 26 centímetros e meio, era exatamente o peso da Morelia. Então isso aqui é bem interessante, porque se a gente for considerar o peso, né, isso daqui não é para ser realmente o divisor de águas entre esses dois modelos. Eles vão ter exatamente o mesmo peso. Então agora a gente precisa entender onde de fato vai se diferenciar, né? Começando pelo cabedal, o que você precisa entender é que aqui na Alpha Elite a gente vai ter um cabedal sintético, quanto aqui na Morelia a gente vai ter um cabedal em couro natural. E isso realmente já traz muitas diferenças. Por quê? Quando a gente fala de cabedal sintético, é aquele cabedal que ele tende a ser mais fino, ele tende a ser um cabedal mais resistente e também ele mantém o mesmo ajuste do começo ao fim. Aqui no couro natural a gente vai ter aquele cabedal que ele é mais macio, ele é um cabedal que ele tende a lacear conforme o uso e realmente isso aí acontece, tá bom? Então você vai perceber que você que tem um pé mais largo, você vai ter muito mais vantagem nesse tipo de cabedal. Em contrapartida, quando você faz jogos em dias de chuva, aqueles jogos que realmente você acaba umedecendo mais esse cabedal, você vai perceber que ele acaba ganhando mais peso e também ele realmente vai demorar mais para secar. Então, uma das coisas que é legal de comentar com vocês é que quando você está pensando nessas duas chuteiras, você vai ter sim essas diferenças, muito por conta do cabedal ser diferente. E até mesmo um ponto importante é que não são simples cabedais de couro sintético e couro natural. Aqui na Morelia a gente está falando de um cabedal que ele vai ter o seu revestimento em couro de canguru. O que isso significa? O couro de canguru ele vai ser um material de maior qualidade quando a gente fala de couro natural. E esse couro de canguru ele acaba sendo implementado nessa parte aqui da biqueira. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a análise e primeiro teste, enquadra aqui com a Morelia, e você vai perceber que esse cabedal ele enruga bastante, ele é muito macio e realmente garante uma sensibilidade com a bola muito boa, principalmente ali no controle também, tá bom? Então é realmente um cabedal muito interessante e que ele vai se moldar com o seu pé, principalmente vai lacear também. E quando a gente está falando agora da nossa Alpha Elite, a gente vai ter esse cabedal sintético que ele vai ter já uma tecnologia um pouquinho diferente, tá bom? Então não necessariamente, sei lá, vai ser um sintético de um animal, até porque sintético não são materiais que vêm aí de origem animal. No sintético, muitas vezes o que acontece é que ele vai ter algumas tecnologias ou então bases de construção, como por exemplo microfibra, se eu não me engano tem uns que são poliéster, têxtil, etc.
Eu não sei necessariamente a base desse, mas eu sei qual que é a tecnologia, que é conhecida como Engineered Fit Woven. A proposta dessa tecnologia é fazer com que esse cabedal, conforme o uso, ele vai se mudando com o seu pé. Então, se você tem um pé mais largo, por exemplo, ele vai se moldar com o seu pé para formar ali, de fato, como é o formato do seu pé. Então, essa é uma das chuteiras de cabedal sintético que é bastante amigável para quem tem um pé mais largo, e realmente funciona, tá? Porque quando eu tinha ali a numeração 40, ela tinha um ajuste muito certinho, funcionava bem, e conforme o uso ela foi ficando mais relaxada, porque ela realmente usou dessa tecnologia, que é a Engineered Fit Woven. Então isso daqui é um ponto muito importante que você precisa saber. E dado também que é um cabedal sintético, aqui na nossa Mizuno Alpha Elite vai ter outros revestimentos, como por exemplo, ele tem um revestimento de grip, que nesse revestimento de grip, a sensação é que realmente você sente que quando você tem esse contato, ele gruda bastante, tá bom? E isso vai te auxiliar muito no contato com a bola também. Então, na hora que você dominar, driblar, você vai ter de fato ali um ganho por conta dessa tecnologia. Não sei dizer se é uma tecnologia específica da Mizuno, mas o revestimento existe. É como se fosse uma película que realmente ela vai grudando, até mesmo facilita na hora de limpar. E você vai perceber que é um cabedal mais fino, em comparação ali com a Alpha Elite, então a sensibilidade maior. O conforto é menor também, mas realmente você vai ter que precisar fazer essa comparação, esse balanceamento, né? Você vai notar que aqui na Mizuno Morelia, aqui a gente vai ter essas costuras para poder manter o ajuste, porque realmente o ajuste dessas duas chuteiras são muito bons mesmo. Então mesmo a nossa Morelia, ela sendo de couro, o primeiro ajuste não é como se fosse uma chuteira relaxada, que você não vai ter um ajuste preciso, é muito pelo contrário, o ajuste aqui é muito preciso. Ele é muito parecido com chuteiras de alta performance, e foi o principal ponto que eu gostei dela, tá bom? Isso aqui é muito bom mesmo. Aqui na Alpha Elite é a mesma coisa, só que na Alpha Elite, um ponto importante é que a biqueira é um pouquinho elevada. Então, para você que não gosta dessa parte da biqueira elevada, que geralmente a gente chama de toe box, pode ser que seja um grande incômodo. Aqui na Morelia, eu não posso dizer que ela é tão elevada, ela parece elevada, mas pelo menos no ajuste me pareceu muito normal, tá bom? E eu imagino que é muito por conta disso que aqui na Alpha Elite a numeração que você geralmente costuma usar não funciona bem. É porque essa parte da biqueira é realmente um pouquinho mais elevada, eles realmente fizeram um formato maior. E aqui na Morelia tem que ser o formato normal. Então aqui, pegando a numeração 40, funciona muito bem. Aqui na nossa Alpha Elite, a minha recomendação é que você pegue meio centímetro menor do que você está acostumado. Então eu uso 26 centímetros e meio. O ideal era pegar 26 centímetros, mas não tinha, que seria 39,5. Então eu tive que apelar para 39, 1 centímetro a menos com 25 centímetros e meio, e realmente é mais difícil de usar. Eu conto mais sobre isso nos vídeos aqui no canal. Aí saindo dessa parte da biqueira, um outro ponto importante é que esse cabedal da Alpha Elite vai até a parte final, então é um cabedal de uma única peça que, se eu não me engano, ele deve ter alguma costura nessa parte aqui de baixo desse revestimento, tá vendo? Aqui ele vai ter ali algumas linhas, não sei se vai dar para ver, deve ter alguma costura, então é uma peça única, enquanto aqui na Mizuno realmente vai ter essas costuras, né? Até porque é um cabedal em couro, né? Então a gente vai perceber que vai ter essas costuras. Deve ter algum material sintético aqui, não sei necessariamente se é desde essa parte do médio pé até o final. Eu vou supor que seja que o material sintético, até para ter esse peso, né? Seria incrível se não fosse, para ser bem sincero. Mas a gente percebe que tem várias costuras, porque esse tipo de material ele tende a ser melhor com costuras, né? Até mesmo para garantir ali o ajuste. E aqui nessa parte do calcanhar, a gente vai perceber que aqui na nossa Morelia, ele vai ser um pouquinho mais resistente, principalmente essa parte do centro, tá bom? Aqui é bem resistente mesmo. E nessa parte de cima, era para ser mais fácil de dobrar, é mais fácil de dobrar, mas não é tão simples assim, tá bom? Então é um pouco mais resistente. O que isso significa? Significa que se tiver sensibilidade aqui nessa parte do tendão, calcanhar, pode ser que te incomode um pouquinho, tá bom? Até te impeça de usar ali uma meia menor nessa chuteira. Aqui na nossa Alpha Elite é um pouquinho mais maleável, como a gente pode ver, mas ainda assim nessa parte central é um pouquinho resistente, mas bem mais maleável em comparação ao que a gente vê na Morelia, até essa parte de cima aqui também, tá bom? Outro ponto importante é em relação a essa parte interna aqui. Se você perceber, aqui na nossa Alpha Elite vai ser um material totalmente diferente do que a gente vê aqui na Morelia, tá bom? Então aqui na Morelia é um material, se eu não me engano, deve ser têxtil, tá bom? É um material assim sintético, bem mais liso. E aqui na Alpha Elite vai ser um outro material que é onde a gente começa a ver o principal destaque desse modelo, que é o material conhecido como com a tecnologia Zero Glide. A Zero Glide vai ser basicamente diversas malhas que a gente vai ter aqui internamente,
E o objetivo dessas malhas é, de fato, prender ali o seu pé. Então, se você vai usar essa chuteira, primeira coisa, não dá para usar essa chuteira sem nenhuma meia, tá bom? Eu acho que essa é a primeira coisa que você precisa saber, porque essas malhas têm muito, mas muito atrito mesmo. Então, se você colocar o seu pé aqui sem meia, cara, ele vai comer o seu pé, tá bom? Então saiba disso. Se você realmente usar essa chuteira sem meia, você realmente vai acabar com o seu pé. Então você vai precisar colocar uma meia. E a parte interessante é que você não precisa usar meia antiderrapante, tá bom? Aqui você pode usar qualquer meia que você não vai escorregar o seu pé. Porque esse revestimento é tanto aqui no calcanhar, nas laterais do calcanhar, tem também aqui na própria língua, é uma coisa curiosa, mas tem também. E na própria palmilha também tem. Então você realmente sente que o seu pé ele fica totalmente preso nessa chuteira, tá bom? Então ela é uma chuteira pensando em performance, pensando que você vai ter o pé preso, vai ter um ajuste mais preciso, um material que ele tem de ser mais leve, mais fino para o contato da bola. Então é tudo desenhado para você ter mais velocidade. Até tá escrito aqui, ó, Designed Speed. Então desenhado pensando na velocidade. Então é isso que você acaba tendo nesse tipo de chuteira. Em contrapartida, você não tem quase nenhum tipo de conforto aqui no calcanhar, tá bom? Então, se você realmente começar a ter muito atrito nessa região, você vai ter incômodos. Isso é um fato. Até mesmo essa parte aqui de cima, eu acho que ela é desnecessária, essa ponteira que a gente tem aqui. Porque ela começa a pegar aqui nessa parte do tendão, nessa parte do calcanhar, e pode sim causar alguns incômodos. Principalmente eu, que peguei esse modelo menor, que ele tá muito justo, quando o meu pé fica inchado, eu começo a sentir alguns incômodos aqui no calcanhar, tá bom? Então, é importante você saber disso, né? Eu acho que o único problema dessa chuteira é que a parte do ajuste não ficou tão boa para mim, mas de resto é realmente bem interessante. Principalmente essa tecnologia Zero Glide, que eu não vi em nenhuma chuteira. Se brincar, essa deve ser a única chuteira que tem esse tipo de tecnologia. E até eu vou tirar a palmilha para você ver aí como é que fica, ó. Olha só que interessante, ó. Ela tem aqui as malhas, ó. Não sei se vai dar para ver, ó, mas prende. Cara, isso aqui prende, é um atrito absurdo. E aí, se você pegar aqui a construção interna, você vai ver que interno mesmo, de verdade, não tem, né? Aí vai ser só a construção ali da palmilha, tá bom? Mas, de fato, colocou aqui a palmilha junto, cara, seu pé não se mexe, tá bom? Se você até mesmo pegar um modelo que a sua numeração não ficou tão certinha, a sensação que eu tenho é que ele pode dar alguns trancos, ele pode até trazer algumas lesões, que foi o que eu senti com a outra numeração que ficou um pouco maior. Aqui na Morelia você já vai ter mais conforto, porque aqui de fato você vai ter mais acolchoamento nessa parte aqui do calcanhar, principalmente aqui nas laterais. Essa mais centralizada tem menos, tá bom? E ainda é um pouco rígido, então, cara, eu acho que esse é o único ponto que eu não curto tanto aqui na Morelia que poderia ser melhor. É a parte do acolchoamento mais centralizado. Pode ser que conforme o uso, fique mais maleável e realmente você sinta menos, mas inicialmente eu acho que você pode sentir, principalmente se você tem um calcanhar mais sensível. Veja que não tem nenhum tipo de tecnologia, é realmente uma implementação assim padrão, então não tem nada assim que você precisa prestar atenção. Até mesmo aqui na língua pode parecer que tem um outro material, não sei se vai dar para ver, ó, parece ter uma malha próximo do Zero Glide, mas não é, tá bom? Não tem nada demais, é realmente uma chuteira mais clássica. A própria palmilha também não vai ter nada assim demais, tá bom? Ó, realmente uma palmilha normal, funciona tranquilamente, GVA, uma espessura boa, eu gosto, então se for falar de conforto, é mais confortável que a Alpha Elite. Internamente, você também não vai ter nada assim demais, tá vendo? Ó, construção muito bem feita aqui, da palmilha de construção, e tudo isso, show de bola. E por fim, o que vocês precisam saber é nessa parte aqui da entressola e também do solado, ambas as chuteiras terão exatamente as mesmas configurações. Já comentei aqui no canal que aquele tipo de entressola aqui nessa parte mais externa é mais estável, então não é macio, não é tão macio assim. Na parte mais interna, mais macio. Isso garante mais estabilidade, um equilíbrio entre maciez e estabilidade. Então, para você que foca em performance, realmente é uma configuração muito boa. Funciona muito bem no seu site e também tem pessoas que comentam que no gramado natural funciona bem. Então, nessa parte aqui da entressola e também na tração do solado, eu realmente não tenho o que falar, eu também curti bastante. O último ponto que eu posso comentar é nessa parte aqui da amarração, porque aqui na Alpha Elite eu sinto que eu não preciso amarrar tanto para ter um excelente ajuste, e já aqui na Morelia eu sinto que eu tenho que amarrar um pouquinho mais nessa parte aqui do médio pé para prender mais o meu pé, mas fora isso, não tenho nenhum problema. E agora que eu trouxe todos esses detalhes técnicos, vem aquela questão: qual dessas chuteiras eu devo pegar? Primeira coisa, você está focando em speed boot, velocidade, vai na Alpha Elite. Está focando em ter conforto, um excelente toque, essa precisão aí durante a condução de bola, vai de Morelia. É uma chuteira que ela tem de ser mais clássica, com menos tecnologia, mas muito eficaz nessa parte do couro natural. Aqui na Alpha Elite você vai ter a ponta da tecnologia, tá bom?
Então, desde a condução da bola, velocidade, esse nosso Engineered Fit Woven, que funciona muito bem, eu realmente curti demais a experiência jogando com essa chuteira. Então, de fato, são chuteiras com perfis diferentes, você precisa identificar aquilo que você acha que é melhor para você. A minha sugestão final, principalmente se você puder, é você realmente ter a combinação dessas duas chuteiras. Por quê? No dia que você precisar ter mais conforto, com um melhor toque, sensibilidade, controle de bola, você vai de Morelha. No jogo que você precisar ter mais velocidade, às vezes um jogo que estiver chovendo, você vai de Alphelite. Então as duas são excelentes chuteiras, até mesmo para uma complementar a outra. Talvez só não sejam tão interessantes em combinação, porque a Morelha ainda não tem um sistema de amortecimento confortável, o que outras chuteiras de couro natural muitas vezes entrega. Principalmente se eu pegar um exemplo, como é o caso da Umbro Adamant Masterclass Pro Bump. Se você pegasse uma Alphelite e uma Adamant, realmente ia ser um conjunto excelente, tá? Então é só nisso que peca um pouquinho. Mas agora na experiência de jogo, no cabedal, cara, dá pra você pegar as duas tranquilamente. Aí você vai muito no seu gosto. Às vezes você vai ter jogo que você vai querer jogar aqui com a Morelha. Outro que você vai preferir a Alphelite, que vai ter mais performance. Então, são coisas que você precisa observar. E outro ponto importante também é que na Alphelite a gente vai ter exatamente os mesmos materiais da chuteira de campo Elite, que são os profissionais, as melhores opções que a gente tem na Mizuno. Enquanto aqui na Morelha vai ser em comparação com a Pro, porque sim, ainda tem a Morelha Elite, que acaba tendo uma implementação com uma maior qualidade. Mas eu acho que não fica tão distante assim. Eu acho que é importante você saber. E por que eu estou sugerindo isso das duas, né? Porque realmente o preço é muito próximo. Então, em promoções, a gente está começando a chegar próximo dos 500, 480, nessa faixa de preço. E realmente são excelentes opções se você conseguir pegar nesse preço. Eu particularmente acho que são excelentes chuteiras, eu vou utilizar as duas, eu preciso utilizar mais a Morelha para ter mais impressões, mais experiência e trazer o review para vocês. Mas cara, desde os primeiros treinos que eu fiz com ela, é uma excelente chuteira. Na minha opinião, de experiência de jogo, pensando em performance, eu gostei muito mais aqui da Morelha em relação a todas as chuteiras de couro natural que eu tenho, tá bom? É realmente uma experiência incrível. E agora eu quero saber aí nos comentários o que você achou de cada uma dessas chuteiras. Você tem a Morelha? Tem a Alpha? Quer comprar uma delas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Principalmente se concorda, discorda, se tem mais alguma dúvida que não ficou tão claro aqui no vídeo, né? Se tem mais outro modelo também que você queria algum comparativo, vai ser muito importante saber a opinião de vocês, né? Até mesmo se tem alguma coisa específica que vocês querem comparar, pode deixar nos comentários que eu apoio vocês. E dado que eu apoio vocês aí tudo isso, também apoio aqui no canal, deixa o like, faz um outro comentário se não for aqui do vídeo, principalmente para engajar aqui o conteúdo. Também faça inscrição se você não fez, porque fazer inscrição vai me ajudar a chegar na marca de 1000 inscrições aqui do canal. E isso realmente vai ser muito importante para a gente chegar numa marca muito legal aqui para esse projeto no YouTube. Saiba que a gente tem um grupo no Telegram onde a gente troca muita ideia sobre chuteiras, promoções, enfim, lá você vai conhecer muita gente para poder perguntar, para poder trazer suas experiências, às vezes para conhecer novos modelos. Vai ser muito bacana também contar com a sua participação. E também aqui na descrição a gente tem alguns links de afiliado, são links que você pode comprar em outras lojas, você não vai pagar mais caro e vai me ajudar a trazer mais modelos, porque se você comprar lá vai ter meio que uma comissãozinha e eu acabo comprando novos modelos para a gente ver aqui no canal. Então se você considerar fazer uma compra, veja aí os links que pode ser bem interessante aqui para o canal também, tá bom? Até mesmo sobre cashback, né? Se você não tem conta na Cuponomia, Melios, lá eu tenho um link que já te dá R$5 de desconto, né? Desconto, cashback, né? E realmente você já tem uma vantagem, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu, falou!